Graça e paz, irmãos. Bom estarmos juntos novamente. Hoje vamos dar início ao vídeo número 5. Vamos falar sobre as 4 perguntas do reino, contidas no reino. As primeiras 4 perguntas que Deus faz ao homem. No modelo do reino, lá na matriz, nós temos agora contato com um Deus que faz perguntas após a queda do homem. Isso prova que Deus é um Deus que, mesmo depois do homem pecar, cair, Deus não desiste do homem, Deus continua interessado no homem. Isso prova que não há pecado nenhum no mundo suficientemente capaz de impedir Deus de manter o interesse dele pelo homem. Então, nós vemos que o homem caiu, pecou, mas Deus não mudou. E este é um dos atributos de Deus, a sua imutabilidade. Deus não muda. Nós mudamos constantemente, mas Deus não muda. O homem caiu, e mesmo assim Deus manteve a sua palavra, manteve o seu compromisso e a sua aliança. Deus veio visitar o homem na virada do dia, chegou lá e não encontrou o homem. O homem mudou o roteiro, o homem mudou a agenda, o homem mudou suas prioridades, mas Deus não. Mesmo com a queda, Deus vem no jardim visitar o homem, encontrar o homem, ter comunhão com o homem. E aí ele chega no jardim, não encontrando o homem, ele então faz 4 perguntas aos regentes do reino. Ele faz 4 perguntas depois que ele então encontra Adão e Eva. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então presta bastante atenção, porque estas perguntas foram feitas no jardim para os regentes responderam as 4 perguntas, mas responderam mal. Estas perguntas ficaram sem as respostas certas. E é interessante que quando Deus pergunta, Ele quer resposta, Ele é o rei, Ele é soberano. Então, as perguntas foram feitas para os regentes no reino. Elas foram direcionadas aos regentes no reino de Deus. Os regentes responderam, mas responderam mal. E Deus não aceita respostas erradas. Por isso, estas 4 perguntas foram feitas aos regentes, os regentes responderam mal, e nós, como diz a palavra de Deus, caímos com o primeiro Adão. Portanto, essas perguntas foram direcionadas ao primeiro Adão, mas também a todos nós, a toda a humanidade. Então, não foi só o primeiro Adão que respondeu errado. Nós também estávamos nestas respostas dadas a Deus. Lembrando que estas 4 perguntas foram feitas aos seres humanos, à espécie humana. Portanto, só podem ser respondidas por seres humanos. Os primeiros seres humanos que responderam estas perguntas foram reprovados. Estas respostas não satisfizeram a Deus. Deus, então, precisou manter estas 4 perguntas na história humana para que elas pudessem um dia serem respondidas de forma correta, para que Deus pudesse ser satisfeito. Porque quando o rei pergunta, no reino dele é preciso ter as respostas certas. Enquanto essas respostas certas não chegam para o rei, para Deus, a questão não é definida. Ok? É importante guardar isso em mente. Então vamos lá, em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 9, você vai encontrar estas 3 perguntas. Lá no verso 9, a primeira pergunta que aparece lá é: onde estás? Depois que os dois pecaram,
Deus chega para os dois e pergunta: onde vocês estão? Porque Deus chegou lá no local combinado, onde ele se encontrava sempre com os regentes e não os encontrou. Então Deus chega e pergunta: onde vocês estão? Esta pergunta feita por Deus, ela não tem a ver com espaço, com geografia. Não significa que Adão estava escondido atrás dos arbustos e Deus não encontrava Adão. Não. Esta pergunta tem a ver com posição, com identidade. Ou seja, Deus percebeu que houve mudança de identidade, mudança de posição. Adão e Eva não estavam mais em Deus. Eles tinham mudado a sua posição por causa da queda. Então Deus, quando pergunta: onde estás? Essa pergunta tem a ver com identidade. O verde não está prestando. Então, Deus perguntou: onde vocês estão? Não estão mais em mim, não estão mais em Deus. Vocês mudaram de posição. E é interessante que, para Deus, tudo começa na identidade, na posição. Ou seja, se isso aparece aqui na matriz, se a ordem das perguntas que aparecem na matriz são feitas por Deus e aparecem na matriz nesta ordem, nós deveríamos respeitar isso e prestarmos atenção, porque para nós, seres humanos, quando temos problema com alguma pessoa, nós estamos muito mais preocupados em descobrir, ou somos muito mais afetados pelo que a pessoa faz conosco, não pelo que ela é. Nós colocaríamos essa primeira pergunta sendo a última quando nós temos problemas com as pessoas. Quando nós temos problemas com as pessoas, nós vamos conversar com elas, arrazoar com elas e estamos mais preocupados pelo que ela nos fez, pelas ações dela. Mas aqui na matriz nós aprendemos que problemas de relacionamentos deveriam ser abordados e tratados na mesma ordem das 4 perguntas que nós identificamos aqui na matriz. Nós deveríamos considerar os nossos problemas com as pessoas partindo do que elas são. Isso ajudaria e amenizaria em muito os nossos conflitos e as nossas crises, se nós seguíssemos os mesmos princípios na ordem das perguntas, como elas são feitas aqui em Gênesis. Então, Deus entende que tudo que Adão e Eva fizeram, o que eles fizeram no jardim, não é baseado primeiramente nas ações, no que eles fizeram, mas simplesmente no que eles são. Eles deixaram de ser servos, regentes do reino de Deus e passaram agora a serem senhores deles mesmos e servir a eles mesmos. Então eles mudaram a posição. Por isso Deus, quando chega no jardim, pergunta: onde vocês estão? Vocês não estão apenas escondidos atrás de um arbusto. Ou seja, houve uma mudança de identidade na vida de vocês pelas respostas, pela conversa que vocês tiveram com Satanás, com a serpente. Então, aí a resposta que Adão deu ao Senhor significa que não satisfez a pergunta de Deus. Porque Deus perguntou: onde estás? E Adão foi e respondeu: eu me escondi, eu tive medo, eu tive vergonha e eu me escondi do Senhor. Então, a resposta de Adão não foi a resposta que o Senhor quis ouvir ou precisava ouvir. Ok? Aí Deus então faz uma segunda pergunta, ainda no capítulo 3. Deus perguntou: quem te fez saber que estava nu? Então a segunda pergunta é: quem te fez saber?
que saber é este que vocês agora adquiriram e que está aqui presente na vida de vocês e no meu reino? É interessante que antes da queda, ou até o momento da queda, o único saber, o único conhecimento que dominava, que reinava no jardim, era o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Adão e Eva só conheceram a vontade de Deus, o saber de Deus. Então, Satanás, muito astutamente, percebeu que o que mandava, a força motriz no jardim, a força que fazia com que todas as coisas acontecessem no jardim, as missões fossem cumpridas, Deus fosse glorificado e o homem e a mulher fossem edificados, felizes, satisfeitos, era a palavra de Deus e o saber de Deus. Satanás viu que tudo funcionava quando Deus falava, desde o início. Ele criou tudo pela palavra, ele governava tudo pela palavra, ele sustentava tudo pela palavra, e a comunhão dele também com os regentes era baseado na palavra de Deus, na presença dele e na palavra dele. Então Satanás viu e percebeu tudo isso, que o saber de Deus era dominante no jardim. Então Satanás chegou para Adão, para Eva, e os ganhou por uma outra palavra, por um outro saber. Satanás jogou outro saber no jardim, no modelo do reino de Deus, para os regentes, e eles aceitaram este outro saber. E este outro saber provocou no reino de Deus um outro conhecimento, ou trouxe um outro conhecimento. Por isso, quando Deus chega para os dois, Deus pergunta: quem te fez saber que vocês estavam nus? Quem te fez saber estas coisas que vocês agora abraçaram? Quem te fez saber, ou quem deu a vocês este outro conhecimento? Que agora é o conhecimento que está movendo a vida de vocês, movendo as ações de vocês. Então entrou outro saber, entrou outro conhecimento no reino, outra palavra foi lançada no reino, e essa outra palavra teve aceitação dos regentes do reino de Deus. E aí nós vemos este mesmo padrão sendo repetido em toda a história humana. Ou seja, muitas vezes nós somos levados por outros saberes. A palavra de Deus já nos foi dada, revelada plenamente. Ou seja, não tem mais nada que Deus precise revelar a nós. Tudo que nós precisamos saber de Deus, Ele já nos deu. É o suficiente para nós produzirmos toda a glória que Ele precisa e para nós cumprirmos toda a vontade dEle aqui na terra. Só que, a exemplo do que aconteceu lá na matriz, nós somos também bombardeados constantemente por outros saberes, por outras palavras. E elas sempre vêm da mesma fonte, que é Satanás. Ele e os seus demônios estão o tempo todo querendo repetir o que aconteceu lá no jardim, porque ele fez uma vez e deu certo, e ele continua fazendo isso, ele continua querendo enganar o povo, os regentes, os eleitos, com outros saberes, com outra palavra. E quando nós nos deixamos levar por outros saberes, por outras palavras, nós deixamos de glorificar a Deus, deixamos de cumprir as missões e perdemos a nossa edificação, deixamos de crescer, de amadurecer. Portanto, essa estratégia de Satanás, conhecida por nós lá no jardim, ela continua acontecendo hoje em dia. Por exemplo, nós temos muitas situações que nos provam isso. Por exemplo, o Senhor Jesus diz nos evangelhos a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. Só que vem outros saberes e tentam mudar esta palavra para as nossas vidas. E nós criamos dificuldades com isso. Ou seja, o Senhor Jesus diz: quando você for emprestar dinheiro, empresta para quem você sabe que não pode te devolver.
que mérito teria em você emprestar para aquele que sabe, você sabe que pode te devolver? Esta é a palavra de Deus, este é o saber de Deus, que é dado e ensinado a nós. Mas aí vem outro saber, vem outra palavra, outro conhecimento, e se aloja no nosso coração. Ou seja, para que eu vou emprestar para quem eu sabe que não pode me devolver, sendo que eu preciso usar esse dinheiro para produzir glória a Deus, para servir as pessoas? Então eu não vou emprestar. É mais fácil eu usar e produzir glória controlando esses recursos do que simplesmente emprestar sem poder contar que vou receber de volta. Então nós somos levados por N situações assim. Por exemplo, a palavra de Deus diz, olha, você tem que perdoar 7 vezes, ou seja, sem limite, quantas vezes for necessário. Esta é a palavra de Deus, perdoar, 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 independente do pecado, independente da quantidade de vezes que a pessoa peca, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, não tem outra possibilidade. Este é o saber de Deus, é a vontade de Deus, porque quando eu faço isso, eu nego a mim mesmo, eu estou tomando a minha cruz, eu estou servindo, eu estou abençoando pessoas e eu estou fazendo o mesmo que Deus fez conosco, porque Ele nos perdoa quantas vezes for necessário, Ele não desiste de nós. No Salmo 103 diz lá que Deus afasta de nós as nossas transgressões. Esta é a missão de Deus, a misericórdia dEle é de afastar para que a gente não aproxime, não traga de volta para nós mesmos as nossas transgressões. Deus faz isso, Ele tem prazer em esquecer dos nossos pecados e das nossas transgressões. Então Ele nos perdoa quantas vezes for necessário. Ele tem prazer num coração contrito e arrependido. E Ele então diz para a gente fazer o mesmo, perdoarmos excessivamente as pessoas que nos abordam, que nos fazem mal e que precisam do nosso perdão. Esta é a palavra, este é o saber de Deus. Mas aí vem outra palavra, vem Satanás, vem outros saberes e diz, não faça isso. Você tem que pensar um pouco mais em você já perdoou o suficiente. Se você continuar perdoando, a pessoa não vai mudar, não vai aprender, ela precisa entender que você não perdoa. Isso vai causar um impacto na vida da pessoa, vai chamar a atenção dela e você então vai obter vitória. De onde veio este saber? Quem te fez saber que é assim? Quem te fez saber que você pode negar perdão e controlar perdão? Quem te fez saber estas coisas? Então, meus irmãos, existem N situações na nossa vida que repetem o que aconteceu lá na matriz. Nós temos o saber de Deus, que está na palavra dele, completo, suficiente para nós, mas nós somos levados a deixar com que outros saberes, outra palavra, outro conhecimento entre na nossa vida e mude as nossas relações, e a gente muitas vezes nós deixamos de glorificar a Deus porque somos levados por estes outros saberes. E de onde vem esta situação? Nós aprendemos que elas aparecem lá na matriz, desde o início. Então, a segunda pergunta, quem te fez saber, tem a ver com palavra, com conhecimento. A primeira pergunta tem a ver com identidade, a segunda pergunta tem a ver com conhecimento, com palavra. E aí a resposta que os regentes deram ao Senhor também não foi legal. Deus não ficou satisfeito com a resposta, porque a resposta deles não respondeu verdadeiramente a pergunta que Deus fez. Quando Deus disse, quem te fez saber que estavas nu? Eles então responderam, foi a mulher que o Senhor me deu, e a mulher jogou a culpa na serpente, foi a serpente, e então eles começaram a acusar um ao outro. Lembrando que dentro do jardim, antes da queda, os dois regentes viviam para servir, cuidar
de tudo que Deus criou. Agora, com a segunda pergunta, nós vemos os dois regentes usando tudo que Deus criou, usando as criaturas para compensação de pecado, compensação de culpa. Ou seja, eles começaram a se colocarem sobre um ao outro e sobre tudo que Deus criou, porque um acusou o outro acusou a serpente. Então eles vão usando o que Deus criou para benefício próprio, para se esconderem atrás daquilo que Deus criou, para colocar a culpa no outro. E nós vemos este mesmo princípio acontecendo hoje. Nós, quando somos levados por outros saberes, que não o saber de Deus, como consequência disso, nós começamos a usar tudo que Deus criou para o nosso benefício. Começamos a colocar as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas responsabilidades em cima daquilo que Deus criou, ou da natureza, fazendo mal à natureza e subjugando a natureza, maltratando aquilo que Deus criou, as criaturas, ou sobre os seres humanos. Quando nós acusamos uns aos outros, nós queremos que a nossa culpa seja paga e responsabilizada por outras pessoas. Colocamos a culpa no marido, colocamos a culpa na esposa, os pais nos filhos, os filhos nos pais. Nós colocamos muitas vezes a culpa social, colocando a culpa dos nossos erros, das nossas respostas erradas para o governo, para os governantes. Então, isso nós herdamos lá da matriz. Por isso que quando muda a nossa identidade, quando muda a nossa posição, muda também o nosso saber. Se eu mudei a minha identidade, consequentemente, o meu saber, a minha palavra, o meu conhecimento muda naturalmente. Ou seja, se o meu saber, se a minha identidade está no Senhor, o meu saber procederá do Senhor. Se a minha identidade está em outra fonte, é claro que o meu saber vai seguir esta fonte. É o que aconteceu aqui. Portanto, a primeira resposta foi mal respondida. A segunda resposta foi mal respondida. Então Deus vem com a terceira pergunta. Na terceira pergunta, o Senhor diz ainda aí, se eles tinham comeram, né, do fruto. Comeram do fruto que não deveriam comer? Ou seja, essa pergunta tem a ver com nutrição, com alimentação, aquilo que alimenta, que potencializa a vida da pessoa. Ou seja, a partir desse momento, mudou a identidade, mudou o saber, mudou aquilo que nutre, mudou aquilo que dá energia, poder. Lembram que eles tinham missões para desenvolverem no jardim. Eles podiam comer, Deus deu a eles todo tipo de nutrição, de alimento suficiente, que fazia bem a eles e que produzia glória a Deus. Eles tinham toda a provisão necessária para glorificar a Deus e para cumprir as missões. Bênção! Deus deu a eles a porção de cada dia, Deus deu a eles a suficiência para eles mesmos e para todos os animais, para tudo aquilo que Deus criou. Mas aí eles mudaram a identidade, mudaram o saber, foram ouvir outra palavra, consequentemente mudou o apetite, mudou o desejo de comer. Eles começaram então a pensar que aquilo que era proibido de comer poderia dar a eles talvez um conhecimento, desenvolver um saber e, consequentemente, uma energia de vida, um poder de fazer coisas, talvez até em abundância daquilo que eles já estavam fazendo. Ou seja, e a ideia é de que aquilo que eles estariam comendo contribuiria diretamente com a vida deles. Ou seja, Satanás jogou outra palavra e outro saber para fazer com que eles olhassem com outros olhos e percebessem com outras percepções
o fruto proibido. Então eles começaram a dar valor e importância àquilo que era proibido, àquilo que não poderia servir para alimento deles. E é o mesmo que acontece hoje. Satanás vem com a mesma estratégia, ele coloca outro saber e a gente começa, de repente, a nutrir a nossa vida com porcaria, com coisas que não fazem bem, que não vão produzir glória a Deus, não vão edificar os irmãos, não vão resultar em frutificação, em abundância de trabalho e nem em qualidade de vida. Nós continuamos nutrindo nossas vidas movidos por outros saberes. Deus diz, olha, se alimente disso, nutre a sua vida com santificação, com palavra, medita de dia e de noite, deixa de comer essas comidas de criança, procura comer comida sólida. Então nós vemos uma preocupação constante na Escritura de fazer com que a gente se alimente a nossa alma, o nosso interior, o nosso corpo, o nosso físico, com aquilo que vai fazer bem a nós e que vai glorificar a Deus. Mas vem outras palavras, vem outros saberes e faz com que a gente ceda e de repente nós estamos comendo do que não é possível, do que não é permitido comer. E aí nós trazemos essa comida para nós mesmos e vamos alimentando nossa casa, nossa família, nossa história, tudo que envolve a nossa vida com aquilo que não vale a pena. E com o passar do tempo nós ficamos raquíticos, fracos, cheios de depressão, angustiados, cheios de ansiedade, ficamos inertes, vivemos uma vida de letargia, uma vida de esquizofrenia, de todos os sentidos, muitas fobias, muitas neuroses, porque nos alimentamos com literatura que não vale a pena, com cultura que não vale a pena, com religiosidade vazia que não vale a pena, cheia de ritualismo e com tantos valores, tantas ideologias que não fazem bem nenhum a nós, que vão até sufocar e destruir aquilo de bom que nós temos, o nosso vigor espiritual, o nosso vigor emocional, a nossa saúde integral vai sendo definhada, desfeita, destruída por causa da nutrição que nós estamos fazendo conosco. Ou seja, aquilo que aconteceu lá na matriz continua acontecendo hoje. Mas é lógico, se você mudar a sua identidade, você vai mudar o seu saber, o seu conhecimento, consequentemente você vai mudar a nutrição, o alimento, aquilo que alimenta a sua vida. E aí você vai quebrar a cara, porque é melhor você se satisfazer com o maná, com a provisão que vem do Senhor, porque Ele é Senhor e sabe do que nós precisamos, porque Ele sabe o alimento que você precisa, na quantidade certa, nas proteínas certas, porque Ele já sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele sabe o tanto de força e de energia, de alimento que você precisa para chegar aonde Ele sabe que você tem que chegar. Você não sabe até onde você tem que chegar, mas Deus sabe. E Deus vai te alimentar com bons relacionamentos, com pessoas, com ensino, com motivação, com experiências que Ele vai proporcionar a você nesta vida, com tribulações, com sofrimentos, com alegria. Ele vai te dar todo tipo de alimento que você precisa para a sua alma, para as suas emoções, para o seu físico, para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Então Ele sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro, e Ele sabe qual é o alimento que você precisa, que tipo de nutrição você precisa para chegar onde Ele quer que você chegue. E Ele estabeleceu isso para nós desde o início, lá na matriz. Ele disse, vocês podem comer de tudo, menos isso. E o comer de tudo é porque Ele sabe qual é o propósito que Ele tem para cada um de nós nesta eternidade. Então Ele sabia muito bem o que nós precisávamos para chegarmos até o último dia de vida nesta terra, glorificando o nome dEle. Mas no momento em que você muda a sua identidade, muda o seu saber, consequentemente você vai mudar de alimentação. Você vai comer o que não deve comer.
e comendo o que não deve comer, você não chega aonde precisa chegar. Foi o que aconteceu com os 2 regentes. Eles comeram do fruto que não deveria comer, que não era plano nutricional de Deus para a vida deles, e aí encerraram as missões ali, encerraram o projeto ali, tiveram que sair do jardim. E o mesmo acontece conosco. Todas as vezes que nós deixamos de nos alimentarmos do pão nosso de cada dia, da provisão que o Senhor tem para nós e nos bastarmos nela, de ficarmos satisfeitos com o que Deus tem para nós todos os dias como nutrição, como alimento, nós quebramos a cara. Nós temos problemas, nós desistimos facilmente, vamos esmorecendo, vamos perdendo a força, a energia, a vontade de servir, a vontade de viver, a vontade de se alegrar, porque nós fomos malnutridos. Estamos comendo o que não devemos comer. Por isso o povo de Deus está perdendo o vigor. Eles estão correndo e se cansando. Diferente daquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos correr e não nos cansarmos, avançarmos e não retrocedermos, porque devemos voar como águias, corrermos e não nos fadigarmos, para não esmorecermos no caminho, e devemos correr a carreira que nos foi proposta. Amém? Bênção? Então, a terceira pergunta foi respondida mal, porque o Senhor falou, comeram do fruto? E eles disseram, comemos. Só isso. E foi o suficiente. Deus queria ouvir, não comemos, porque a nossa comida não é aquela que foi oferecida pelo diabo. A nossa comida e o que nos basta é continuarmos comendo aquilo que o Senhor tem para nós. Então a resposta deles também não serviu, não responderam bem, foram reprovados. E aí vem finalmente a quarta e última pergunta: o que fizestes? Ou seja, esta pergunta tem a ver com ação, com missão. Porque o que eles fizeram foi que eles desmissionaram. Eles deixaram de cumprir as missões de Deus no jardim, cultivar, guardar, fazer tudo aquilo que o Senhor deu a eles. Eles conheciam estas missões, eles cumpriam as missões que glorificavam a Deus, que foi dada de Deus para eles. E agora, depois que eles mudaram a identidade, mudaram o saber, mudaram a comida, o alimento, consequentemente mudaram as ações. Porque o alimento que eles estavam recebendo agora, baseado na palavra que eles tinham recebido, e agora na identidade deles, só lhes permitia fazer o que eles fizeram. Ou seja, eles começaram a fazer coisas para eles. Começaram a fazer missões para eles. Então o que eles fizeram? Começaram a pensar neles, se alimentaram do fruto, e o resultado imediato disso é que eles agora, pelo fruto que comeram, pelo saber que dominava a mente e a vontade deles, e pela posição que eles agora estavam assumindo de terem se deixado levar pela serpente, por Satanás, mudaram de posição, deixaram Deus e começaram a seguir outro senhor no jardim. Então, o resultado imediato disso é que, se tem outro senhor, com uma outra palavra e uma outra comida, consequentemente, você vai ter que fazer agora as missões que agradam o seu senhor. Então, se os 2 regentes seguiam agora um outro senhor, uma outra palavra e um outro alimento, consequentemente eles têm que fazer as missões que agradam este senhor. E as missões que agradam a Satanás e o saber dele são aquelas missões que nós fazemos para nós mesmos. Por isso, podemos afirmar, sem termos receio de estarmos equivocados, que o que Satanás fez com os 2 regentes foi
o simples fato de fazer com que os dois começassem a pensar um pouco mais neles. E ao pensar um pouco mais neles, o resultado disso é que as pessoas que pensam um pouco mais nelas, elas começam a fazer missões e ações para si mesmas. E é exatamente o que aconteceu lá no jardim. Nós vemos Adão e Eva agora fazendo algo para eles, desenvolvendo projetos para eles, agenda para eles, missões para eles. E foi exatamente o que eles fizeram. Se esconderam, não havia essa agenda nem essa missão no jardim dada por Deus. Eles fizeram vestes, usaram a vegetação em benefício próprio, no sentido de que sentiram vergonha, era algo novo, porque não existia esse saber no jardim, mas agora existe vergonha. A nudez era algo que produzia glória a Deus, não era um problema social, coletivo, mas agora a nudez passou a ser um problema social, coletivo. Marido e mulher ter vergonha porque estão nus de um Deus que era Senhor deles. Quando você tem a sua identidade afirmada com Deus, intimamente ligada, aliançada com Deus, você não tem vergonha, você nem se percebe nu a ponto de ter vergonha da sua nudez, mas agora eles tiveram. Então nós vemos ali eles preocupados em deixar as missões que receberam do Senhor e fazerem agora missões voltadas para o benefício deles, para a segurança deles. Olha só a que ponto chegou o homem. E a gente vê isso sendo colocado lá na matriz, mas ele é repetido em toda a história humana. O homem agora não aparece mais na virada do dia. Deus nunca precisou chamá-los na virada do dia, mas agora Deus tem que chamar. Onde vocês estão? Deus não precisava ter feito isso, mas agora tem que fazer, porque houve mudança de agenda, houve mudança de prioridade. A prioridade agora não é encontrar com o Senhor na virada do dia. A prioridade agora é se esconder, pensar neles, na vergonha deles, na nudez deles, e então mudou tudo. E esses princípios identificados lá na matriz continuam acontecendo hoje. Ou seja, as nossas ações, nós hoje fazemos muito mais para nós do que para Deus. Nós estamos muitas vezes realizando ações e missões aqui na terra voltadas para o nosso próprio benefício. Nós colocamos as missões de Deus que produzem glória a Ele em segundo ou terceiro plano. O medo, as fobias, a vergonha, os nossos projetos, desde lá da matriz, isso agora está acontecendo. E nós somos simplesmente reprodutores do que aconteceu lá na matriz. Por isso, meus irmãos, o que os dois fizeram é que os dois desmissionaram, deixaram de cumprir as missões que produzem glória a Deus e começaram a fazer as missões deles mesmos. Então, nós entendemos, presta atenção aqui, nós entendemos que as 4 perguntas que Deus fez lá no jardim, elas foram mal respondidas. Adão e Eva não responderam como Deus, o rei, o regente maior, o Deus soberano, queria que as respostas fossem dadas a ele. Então, o que Deus fez? Presta atenção. Então, Adão e Eva, lá no jardim, os dois, e Deus fez as perguntas a eles e os dois responderam mal. Deus, então, como nós falamos no vídeo passado, Deus não aceitou a forma como os dois quiseram resolver esse problema, se vestindo de cascas de árvores. E Deus, então, imolou um animal, com a pele do animal vestiu os dois, o sangue foi derramado dentro do jardim e Deus os colocou para fora do jardim e fechou a porta para eles não voltarem.
pelo fato de Deus ter interferido, de Deus ter vestido eles com vestes, com a pele do animal e o sangue ter sido derramado, significa que Deus prefigurou aqui uma aliança eterna que ele faria com os dois, com o ser humano, com os regentes. E quando Deus os colocou para fora, o Deus Emanuel, né, também sai com eles, está presente com eles. O Deus Emanuel, que é o Deus conosco, estava com eles antes do pecado no jardim, mas o Deus Emanuel também estava com eles depois do pecado, porque Deus vem ao encontro deles e Deus ainda investe na vida deles. Deus não desiste deles, apesar da queda. Deus demonstra o seu amor, a sua longanimidade, a sua misericórdia, cuidando deles, vestindo eles e dando a eles outras oportunidades. E Deus então sai com eles, porque Deus não os colocou para fora e ficou aqui do lado do jardim. Não, Deus e a graça dele, o amor dele, o investimento que ele fez nos dois dentro do jardim é acompanhado fora do jardim. Por isso Deus fez uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse que enviaria o descendente da mulher, que seria então o segundo Adão. Joia, prestem atenção. Deus trabalhou primeiro com o primeiro Adão, só que o primeiro Adão respondeu mal e não satisfez Deus. Mas as 4 perguntas ficaram penduradas, ou seja, Deus fez as 4 perguntas, elas foram mal respondidas no jardim. Deus então não desistiu. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero e preciso que as minhas 4 perguntas sejam bem respondidas para que a minha vontade sobre o que aconteceu seja completamente e definitivamente resolvido. Então Deus coloca o homem e a mulher para fora, faz uma profecia, uma promessa, dizendo que o descendente da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente, a serpente lhe morderia o calcanhar com a morte, mas ele mataria a serpente. Esta promessa, que é chamada de proto-evangelho, dita ou feita em Gênesis 3,15, foi cumprida por Deus. Deus então preparou Israel, preparou o Velho Testamento, toda aquela história que nós conhecemos, para preparar a vinda de Jesus. Jesus veio, nasceu na plenitude do tempo, como está escrito lá em Gálatas, e Jesus veio, se encarnou como homem, como gente, porque estas perguntas foram feitas ao ser humano, portanto, só poderiam ser respondidas por seres humanos. Nenhum anjo, ninguém que tivesse a natureza apenas espiritual poderia responder estas perguntas. Precisaria ser um homem nascido de mulher, carne e sangue, plenamente, para que pudesse responder estas perguntas. Deus então mandou Jesus, ele veio como segundo Adão, e Jesus veio para responder as perguntas do Pai. Jesus veio para satisfazer as perguntas do Pai que foram feitas no jardim e foram mal respondidas. Então Jesus veio, e Jesus veio com a missão de responder as 4 perguntas, como segundo Adão. Lembrando que nas primeiras 4 perguntas feitas ao primeiro Adão, eu e você, nós estávamos lá. Nós respondemos mal, nós caímos com o primeiro Adão, nós fomos reprovados nas 4 perguntas que foram feitas ao primeiro Adão. Mas também agora Deus manda Jesus como segundo Adão, e ele veio para nos representar, para ocupar o nosso lugar. E ele fez isso muito bem, como Cordeiro de Deus, como homem perfeito, sem nenhum pecado. Então ele se qualificou para responder
as perguntas que nenhum homem nascido de mulher jamais teria condições de responder e que já tinham sido reprovados no primeiro Adão. Então Jesus veio e a primeira pergunta feita por Deus a Jesus, ele respondeu. Qual foi a primeira pergunta? Onde estás? Lembram? E Jesus então respondeu: eu e o Pai somos um. Então Jesus diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê o Pai vê a mim. Jesus reafirma a identidade dele com o Pai. O eu sou está presente em Jesus. Nós vemos Jesus o tempo todo dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus o tempo todo está dizendo que a identidade dele está em Deus. E ele não negociou isso, ele não abriu mão disso, embora ele tenha sido tentado pelo tentador da mesma forma como o primeiro Adão foi. E é interessante que Satanás, quando tentou o segundo Adão, quando tentou Jesus, Satanás usou os mesmos recursos que ele usou lá no jardim. Ele foi até Jesus na palavra, ou seja, ele usou a palavra para dizer a Jesus. Satanás chegava para Jesus e dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Ele repetia a palavra de Deus, que ele conhecia. Foi o mesmo que ele fez lá no jardim, usou a mesma estratégia. Mas Jesus respondeu a Satanás dizendo: também está escrito, também está escrito. Ou seja, o Senhor Jesus fez a palavra de Deus e a vontade do Pai prevalecer sobre a palavra do diabo e a vontade do diabo. Jesus não cedeu. Então, a primeira pergunta respondida pelo segundo Adão foi jóia. Jesus foi aprovado. Em nenhum momento Jesus mostrou que a identidade dele, a posição dele não estava no Pai. Ele deixou bem claro que ele e o Pai eram um e ele estava no Pai o tempo todo. Aí veio a segunda pergunta: quem te fez saber? Né? Quem te fez saber estas coisas que você está aí pregando, ensinando? E Jesus respondeu que ele diz: eu sou o Logos de Deus. Ele dizia: eu não tenho uma palavra, eu sou a palavra. Jesus diz o tempo todo que ele não veio ensinar outra palavra, ele não ensinou nada dele. Ele disse que o tempo todo que ele esteve aqui, ele só ensinou a palavra de Deus, a palavra do Pai. Ele não teve outra palavra, outro saber, outro conhecimento. Ele se resumiu, ele se reservou o tempo todo aqui na terra em ensinar apenas a palavra de Deus. Ele só conhecia a palavra de Deus, a vontade de Deus, o saber de Deus. E foi isso que ele ensinou aos homens, às mulheres, por todos os lugares que ele passou. Jesus fez questão de dizer e de deixar claro que não existia distinção, separação dele e da palavra de Deus. Ele fez questão de dizer que ele era o Verbo, ele era o Logos de Deus, ele era a palavra encarnada de Deus. Ou seja, conhecer Jesus é conhecer a palavra de Deus, e conhecer a palavra de Deus é conhecer Jesus, né? Eu até ouvi no Facebook, eu não sei aonde essa semana, né, alguém dizendo que o Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. E é verdade, não tem como separar uma coisa da outra. Não é correto você dizer o Evangelho de Jesus, porque se é Evangelho, só pode ser de Jesus, não tem outro Evangelho, é só este. Amém? Então Jesus respondeu a segunda pergunta e passou, foi aprovado. Aí vem a terceira pergunta, né? Comeste, né, do fruto? E Jesus veio e respondeu que ele era o pão da vida, descido do céu. Oh, maravilha!
Jesus está dizendo que ele não só veio comer o que tinha para ser comido, e ele não só veio para beber o que precisava ser bebido, mas ele veio para se tornar o próprio pão, a própria comida. Oh, maravilha! Nós vemos isso sendo desenvolvido em toda a história de Jesus e nos ensinamentos dele. Jesus disse: olha, se vocês não comerem do meu corpo, da minha carne, vocês não têm parte comigo. Vocês precisam me ver como o alimento necessário e suficiente para a vida de vocês. Que maravilha! Jesus diz: olha, quando vocês orarem, vocês vão pedir o pão nosso de cada dia. E o Senhor vai dar a vocês tudo o que vocês precisam, não vai faltar nada. Vocês vão ter o alimento necessário para a vida de vocês, para mantê-los saudáveis, para nutri-los até onde vocês precisam, porque cada um de vocês veio a esse mundo e cada um de vocês tem um propósito para cumprir nesse mundo, e para chegar aonde eu quero que vocês cheguem, vocês precisam do pão de cada dia, vocês precisam do alimento necessário, do maná necessário. Mas eu sou o maná que vocês precisam. Eu sou aquele maná lá do Velho Testamento. O maná do Velho Testamento apontava para Jesus. E Jesus agora veio e diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Que maravilha! Então é deste pão que nós temos que comer. O fruto da vida que nós precisamos está personificado em Jesus de Nazaré. É este alimento que nos dá vida eterna. É o sangue dele que nós vamos beber e não vamos ter sede jamais. E vão fazer com que rios possam fluir de dentro de nós. Amém? Estão entendendo? Então Jesus respondeu a terceira pergunta e foi aprovado, satisfez a vontade de Deus. E aí veio a quarta e última pergunta: o que foi que vocês fizeram? Então, o que foi que você fez? O que fizeste? Aí Jesus responde, né? O que foi que Jesus fez? Ele cumpriu a missão de uma vez para sempre. Ele diz: está consumado. Oh, maravilha, olha aí. O primeiro Adão desmissionou, mas veio o segundo Adão, Cristo, e cumpriu para sempre. Ele completou a missão. Graças a Deus, toda a salvação que foi realizada por Deus na eternidade, antes de tudo, ela foi feita lá no céu, na eternidade, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, a nossa salvação foi realizada antes da criação de tudo, mas ela aconteceu lá nas regiões celestiais, em Cristo. Mas aí elas precisavam acontecer aqui na terra. E aí vem Jesus e realiza, satisfaz a vontade do Pai, cumprindo assim a nossa salvação. Jesus veio e cumpriu e aceitou pacificamente como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aceitou todos os desígnios de Deus e tudo que envolvia a missão redentora, soteriológica, que ele, somente ele tinha condições de realizá-la, ele cumpriu com maior prazer, sabendo tudo o que aguardava ele. E ele, interessante, que nós vemos ele o tempo todo aqui nesta vida se direcionando a esta missão. Ou seja, Jesus estava determinado. Ele veio aqui posicionado, direcionado para a cruz, para a morte, para o derramamento de sangue. E ele segue isso sem nenhum problema. Ele sabia todo o tempo o que aguardava ele. E é interessante que quando aproxima o ápice da missão que ele precisava desenvolver, ele sobe no Monte Getsêmani e fala, né, com suor, com gotas de sangue, transpirando, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não deixa a minha vontade prevalecer.
o cálice que ele não queria beber e que ele pede ao Pai por 3 vezes para afastar dele, não era o cálice da morte física, da crucificação, nem do abandono que ele teve da natureza, porque a natureza abandonou ele. Era meio-dia, era a hora 9, quando o sol estava muito forte, meio-dia, de muita luz, de muito calor, e ele lá na cruz, recebendo sobre si os nossos pecados, a própria natureza fechou os olhos para Jesus, abandonou o astro-rei, a luz se faz trevas. Então ele é abandonado por toda a natureza que ele criou para o louvor da glória dele. Ele foi abandonado pelos homens, pelos discípulos, que quando ele estava ali, os seus discípulos o abandonaram, deixaram ele. Ele foi abandonado pelos homens, pela natureza. Ele passou pela morte, pelo abandono da vida. A própria vida abandona ele com a morte. Então ele foi abandonado por tudo isso. Mas ainda assim, este não era o cálice que ele pediu para ser afastado dele. O cálice que ele pediu para ser afastado dele, que ele não queria beber, era o cálice do abandono do Pai. Por isso que lá na cruz ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi abandonado pela natureza, foi abandonado pelos homens, foi abandonado pela vida, mas o abandono que ele não queria, mas ele sabia que precisaria passar por este abandono por 3 dias seguidos, era o abandono do Pai. Por isso ele foi abandonado pelo Pai. E o Pai o abandonou para cumprir um preceito veterotestamentário que dizia que aonde habita o pecado, Deus não pode estar presente. E ali Jesus se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Pai o abandonou literalmente, integralmente, para cumprir um preceito, para cumprir também uma profecia bíblica. Nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Jesus passou por isso porque esse abandono eterno do Pai era meu e seu. Era do primeiro Adão e de quem caiu com o primeiro Adão. Mas aí vem o segundo Adão, entra na nossa história, ocupa o nosso espaço, passa por todos estes abandonos e pelo abandono do Pai, para que eu e você jamais pudéssemos provar o que é ser abandonado por Deus. Nenhum de nós, nascido de mulher, fomos abandonados por Deus. Nós não sabemos o que é ser abandonados por Deus. Nós sabemos o que é ser abandonado por gente. Nós sabemos o que é ser abandonado por circunstâncias aqui nesse mundo. Mas nenhum homem nascido de mulher jamais provou na pele, por dentro e por fora, na alma, o que é ser abandonado por Deus. Só Jesus de Nazaré provou o que é ser abandonado por Deus. E ele foi até o fim, porque essa era a missão que estava reservada para ele, para satisfazer a ira de Deus, para responder às 4 perguntas que foram feitas. E Jesus respondeu: o que fizeste? Ele cumpriu a missão. Ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. E ele satisfez a ira de Deus. E as 4 perguntas foram respondidas. Amém? Bênção. Que Deus nos ajude a entendermos isso. Nenhum de nós precisamos mais responder nenhuma dessas 4 perguntas, porque essas 4 perguntas já foram respondidas por Jesus de Nazaré. E estas 4 perguntas satisfizeram a vontade do nosso Rei, do nosso Deus Pai, do soberano. Por isso, nenhuma religião na terra, nenhum ser humano na terra tem mais a responsabilidade de responder estas perguntas, porque elas já foram respondidas em Jesus. Se você está em Cristo, você então satisfez a Deus. Se você está em Cristo, você não tem mais pendência nenhuma com o Pai. Se você está em Cristo, você está apto para estar com o Pai no reino dele, glorificando a Ele e servindo a Ele. Não existe mais débito, não existe mais pendência, não existem mais perguntas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus
está agora satisfeito e satisfaz a Deus, porque as 4 perguntas foram respondidas. E o papel nosso como igreja é mostrar isso para o mundo, para que a gente possa tirar das costas este peso enorme que muitas pessoas carregam, como se ainda precisassem responder perguntas de um Deus, de uma divindade. Nós não. Nós estamos em Cristo. Em Cristo nós nos bastamos, porque Ele é o Cordeiro de Deus que respondeu as 4 perguntas. A palavra de hoje é uma palavra para nos dar garantia, segurança e paz. Você não precisa temer, porque a nossa vida foi resolvida totalmente com a vinda do segundo Adão. E para concluir, ele está prestes a voltar. O segundo Adão está voltando. E ele está voltando para estes, para quem ele respondeu as 4 perguntas. Porque ele quer que estejam com eles todos aqueles que o Pai deu para ele. Isso você encontra lá em João capítulo 17. Lembrem, para concluir, a porta que foi fechada lá no jardim, depois que o homem e a mulher saíram do jardim, a porta foi fechada. Mas Deus mandou o segundo Adão, ele respondeu as 4 perguntas e ele diz: eu sou a porta. Que porta é esta? Aquela que foi fechada. Então ele está dizendo: eu sou a porta, entrará por mim e será salvo. Então ele é o único acesso nosso de volta para Deus. Então ele está prestes a voltar. E nós vamos, pela porta, confirmar o que ele fez, que é nos garantir a nossa salvação. Deus abençoe. Tenham uma boa semana e aguardem o vídeo número 6, está bem? Então, uma boa semana. Se você foi edificado, se Deus falou ao seu coração, se agregou à sua vida algum conhecimento, eu quero que você compartilhe isso. Manda esse vídeo para alguém, para um amigo, um parente. Compartilhe, chame outras pessoas para assistir com você. E se você tiver dúvidas ou algum comentário, mande para nós. Entre em contato com a Sara. O contato da Sara está lá no vídeo número 1. E outra informação é que se você assistir os 10 vídeos, no final deles você vai receber um certificado do Pronace e também da Associação Reino, Missão e Discipulado da Igreja Remide. No final dos 10 vídeos você vai receber o seu certificado. Então, eu quero te encorajar a não desistir, a participar e que Deus te abençoe. Um grande abraço, estamos juntos. Deus abençoe.